Meu pai matou cobras durante toda a vida e, antes de morrer, obrigou minha mãe a jurar que no futuro, se houver pessoas que venham pedir um quarto emprestado em um dia chuvoso, elas não devem passar a noite lá. Minha mãe fez a promessa com a boca cheia, mas assim que meu pai morreu, ela se esqueceu disso e não só hospedou uma mulher que passou a noite em um dia chuvoso, como também deixou meu irmão entrar no quarto da mulher no escuro. No dia seguinte, a mulher estava segurando a moldura da porta para sair, torcendo-se e virando-se. Suas pernas pareciam estar coladas, como se ela não pudesse dar um passo. Assim que ela saiu, foi pega pelo meu irmão em um abraço de corpo inteiro. A mulher estava em estado de choque, olhando para o meu irmão com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, deixe-me ir para casa. Eu olhei para a mulher e engoli em seco. Ela provavelmente não sabia que aquele olhar de pena dela era uma tentação fatal aos olhos de um homem. Com certeza, meu irmão lambeu a língua e a jogou na cama assim que pôde, apesar de suas súplicas. Ao ouvir as súplicas de partir o coração no quarto, minha mãe correu para o chão e cuspiu ferozmente. Fingimento mortal. Não sei o quanto vou pensar sobre isso. Depois que meu irmão saiu com um apetite insaciável, minha mãe encontrou uma corda e amarrou os membros da mulher firmemente na cama, evitando que ela fugisse novamente. Eu estava um pouco relutante em fazer isso e sussurrei: "Mamãe, ou então, desamarre a corda. Veja como os pulsos dela estão estrangulados e sangrando." Minha mãe me deu um tapa no rosto. "Mas que diabos? Você tem o direito de falar? Já que ela está na minha casa, ela é coisa da minha família. É sua vez de dizer qualquer coisa aqui." Toquei minhas bochechas instantaneamente inchadas e fechei a boca, sem coragem de dizer nada. À noite meu irmão voltou bêbado, seguido por 3 homens grandes. Conheço todos eles. São os famosos hooligans de nossa aldeia, geralmente roubando galinhas e cachorros, não fazendo o seu trabalho. Junto com meu irmão, são os 4 males de nossa aldeia. Meu coração se apertou e gritei fracamente: "Irmão!" Mas meu irmão nem sequer olhou para mim, liderando os 4 homens, direto para o quarto onde a mulher estava amarrada. Cerrei os dentes e parei na porta. "Irmão, você está bêbado." Meu irmão não falou. Minha mãe saiu correndo, me arrastou para o lado e me bateu, enquanto batia e ofegava. Os homens são o céu. Homens em busca de diversão. Em que porra você está se metendo? Cobri minha cabeça com as mãos, até chorei e gritei, e implorei por perdão. "Mamãe, não me atrevo mais." Os 4 se reviraram durante metade da noite até que o quarto ficou em silêncio. Levantei-me, peguei a refeição que estava esquentando no fogão e a levei para a mulher. Ao abrir a porta, senti um cheiro forte de urze. O corpo da mulher estava machucado e roxo e, enquanto eu usava as roupas podres do meu corpo e limpava o líquido do rosto da mulher antes de usar uma colher para levar o arroz à boca da mulher, ela virou a cabeça para o lado. Ela olhou para mim. "Cara, isso é feio." Eu não sabia como responder e só conseguia abaixar a cabeça. De repente ela deu uma risadinha e disse: "Minha família guarda muitos rancores e nunca foi vingativa. Originalmente minha família me enviou aqui para acertar contas, mas eu não esperava ficar com um rancor maior. Você me deu uma refeição hoje, e eu retribuirei o favor dizendo que, a partir de amanhã, toda a carne da aldeia não deverá ser consumida." Com as palavras da mulher fiquei aliviado, levando a bandeja para fora da porta. No dia seguinte a mulher morreu, ninguém sabe como ela morreu, só sei que a encontrei, o corpo duro e duro, de verão, mas frio como um pedaço de gelo. Não sei se é ilusão minha, sempre sinto que o corpo da mulher está com os lábios curvados, como se estivesse sorrindo. Minha mãe correu para o corpo da mulher, cuspiu, xingou baixinho e disse: "Azar, tão morta." Por nada ela fez 2 refeições. Quando já havia xingado o suficiente, ela me instruiu a jogar a mulher fora. Carreguei a mulher para a vala comum com o inqui mais pesado. Agachei-me e fiquei olhando para o corpo da mulher por um tempo antes de virar a cabeça e correr de volta para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe estava segurando uma vara com a espessura do pulso, agachada no quintal, esperando por mim. Ao me ver, não importava o que acontecesse. Ela pegou a vara e me cumprimentou. Eu não ousava me esconder, só podia baixar a cabeça e implorar por misericórdia. Quando ela ofegou e se cansou de bater, segurei minha cabeça e me arrastei de volta para meu quarto.
Peguei o limão da cama e espalhei-o sobre a área sangrenta antes de conseguir estancar o sangramento. Novas feridas se misturaram à dor antiga, e todo o meu corpo estava em tal estado de degradação que eu estava cansado de olhar para ele. Na manhã seguinte, fui acordado por gritos. Levantei-me com um grunhido, corri para o quintal para ver, e só vi a raiz da parede de minha casa, empilhada densamente com vermes de carne, gordura de raiz e grandes. Meu irmão olhou para mim com uma luz dourada nos olhos. Serpente, perfumada, desde a morte de meu pai eu nunca comi, e agora tantas, ricas. Meu irmão designou minha mãe para ir ao vilarejo chamar as pessoas para pegar um pedaço. Minha mãe acenou com a cabeça ao lado da cintura, um rosto para agradar fora da porta. Nenhum momento para a aldeia de pessoas jovens e fortes são chamadas. Normalmente as pessoas ficariam assustadas ao ver essas cobras, mas somos tão pobres aqui que ninguém tem medo delas. Além disso, essas cobras pareciam ser excepcionalmente obstinadas. Não apenas não mordiam, mas também não se moviam preguiçosamente, como se tivessem saído apenas para serem pegas. Em pouco tempo, todas as cobras foram apanhadas limpas. Minha mãe, no meio do quintal, preparou uma panela grande, todos lavaram e escovaram, mataram a cobra, esfolaram a pele, e não demorou muito para estufar uma panela cheia de carne. O cheiro das pessoas era de babar. Depois que o ensopado ficou pronto, todos o comeram com muito gosto e suas bocas estavam cheias de óleo. Eu observava de lado e ficava engasgando, mas, lembrando-me das palavras da mulher, cerrei os dentes e não comi nada. Não só eu não comi, mas também o terceiro tio não comeu. O terceiro tio estava sentado na pedra em frente à porta, conversando sem conversar, fumando um cigarro matinal na mão com a testa franzida. Corri até o terceiro tio e olhei para a carne no chão. Terceiro tio, por que você não deu uma mordida? O terceiro tio é o cavalheiro Yin e Yang de nossa aldeia. Há alguns anos, muito respeitado, e então o cego Hu, da aldeia seguinte, disse que o terceiro tio é um mentiroso, sem habilidade real, a aldeia da chantagem, e gradualmente, ninguém realmente acreditou nele. Ou pior, mas também um grupo de pessoas o condenou ao ostracismo. Ao longo dos anos, a vida não é tão boa quanto um dia. O terceiro tio não deveria ter mergulhado na carne por um longo tempo, e agora uma tigela cheia de carne perfumada, colocada na frente dele, mas ele não conseguia suportar. O terceiro tio suspirou, com os olhos nublados, olhando mortalmente para mim. Agora você também está disposto a me ouvir para dizer algumas palavras. Se você acredita em mim, essa carne, uma boca cheia de não se mexe. Essas cobras têm um cheiro estranho. Essa carne também tem, eu sempre cheiro. Essa carne tem cheiro de cadáver. Essa carne tem cheiro de cadáver. Ao falar isso, o terceiro tio novamente grunhiu friamente. Sempre sinto que comi outra coisa, mas o peixe grande come peixe pequeno. O peixe pequeno come camarão. No final, quem é o peixe grande e quem é o peixe pequeno? No final, o que é o que comer? Ainda não se sabe Hizef, Iswanabode. Minhas mãos tremeram e olhei para o terceiro tio com certo choque, pela primeira vez sentindo que as pessoas da aldeia o haviam entendido mal. No dia seguinte, todos os habitantes do vilarejo estavam com a barriga grande, através da barriga, e a barriga grande debaixo de algo protuberante, como se quisesse tirar a barriga do caminho. O rosto do chefe da aldeia está branco, difícil de dirigir o carro de boi. Vai até a próxima aldeia para convidar o cego Hu. O cego Hu balançou a cabeça. Sua aldeia está contaminada por espíritos malignos, e toda a aldeia está com grandes problemas. É difícil lidar com isso. Se for há alguns anos, eu ainda tenho um pouco de jeito nesses anos, por ter vazado muita informação, sofri 5 males e 3 deficiências, ceguei um olho, se for novamente encarregado de seu vilarejo, temo que o outro olho não possa ser mantido. Agora estou morrendo de velhice, e temo que não será fácil para mim viver no futuro. O chefe da aldeia é o espírito humano do espírito humano. Uma vez que ouviu as palavras do cego Hu, imediatamente entendeu seu significado, convocou apressadamente toda a aldeia e juntou uma quantia em dinheiro para o cego Hu. O cego Hu esfregou o dinheiro e, sorrindo alegremente, disse: "Apenas veja o coração sincero de sua aldeia. Estou desistindo da minha vida, mas também quero ajudá-lo.
O cego Hu falou abertamente e as pessoas do vilarejo acreditaram nele. Mas ninguém esperava que ele morreria no dia seguinte, morto no vilarejo, perto da vala. Quando foi encontrado, ele havia se transformado em um osso branco, com inúmeras cobras enroladas em seu corpo, e só podia ser visto vagamente como ele pelas bordas de suas roupas. Depois de ver o corpo de Hu cego, todo o corpo do chefe da aldeia ficou paralisado no chão. Seu rosto estava branco como um lençol. Acabou, Hu cego. Uma pessoa tão capaz está morto. Nós, o que podemos fazer? Podemos apenas esperar pela morte? Nesse momento, minha mãe me viu encolhido em um canto e me agarrou pela orelha. Por que você está bem? Por que sua barriga está lisa? O que há de errado com você? Salve seu irmão, ou vou bater em você até a morte. Minha mãe me bateu com tanta força que eu estava sangrando pela boca e pelo nariz, e as pessoas do vilarejo estavam todas assistindo ansiosamente do lado de fora. Quando eu estava prestes a ser espancado até a morte por ela, meu tio colocou a fumaça da manhã na mão, bateu com força 3 vezes no tambor de couro de vaca e me salvou. Ele se curvou e disse: salvei a vida de Jimbal. Não dificulte as coisas para a criança. Tenha uma maneira de nivelar as coisas com você. Foi só então que as pessoas subitamente se lembraram de que esse terceiro tio, que estava em seus últimos anos de vida, costumava ser um prestigioso cavalheiro Yin e Yang. O chefe da aldeia, com a atitude de tratar um cavalo morto como um cavalo vivo, deixou o terceiro tio tentar, e se não funcionar, não será tarde demais para me espancar até a morte. O terceiro avô me olhou profundamente, depois cortou o braço com uma faca, colocou uma tigela cheia de sangue, diluiu o sangue em água e deu um gole a todos na aldeia. O terceiro avô disse com um rosto infeliz: estou carregado de retidão taoísta. Meu sangue pode suprimir temporariamente esses espíritos malignos. Depois que as pessoas beberam a água de sangue com confiança, seus estômagos voltaram imediatamente ao normal. A atitude das pessoas da aldeia era diferente da de um momento atrás, e todas elogiaram o terceiro tio. No entanto, o tio Sam franziu a testa, acenou com a mão e disse: este ainda não é o fim da história. À noite, na calada da noite, corri para a casa do meu terceiro tio, quando todos estavam dormindo. Quando ele me viu, mudou de expressão e me puxou para dentro de sua casa, em estado de choque. Por que você está aqui? Você sabe que a aldeia não está tranquila nos últimos 2 dias? Você quer morrer se sair no meio da noite? Embora o tom do terceiro tio fosse de repreensão, ele aqueceu meu coração. Meu nariz estava dolorido, e eu lhe entreguei a cinza que normalmente guardava do fundo da panela. Terceiro tio, vi seu braço sangrando hoje. Use isso para estancar o sangramento. Será rápido. O terceiro tio primeiro congelou, depois também ficou com os olhos vermelhos e, tocando minha cabeça, disse 3 boas palavras seguidas. Olhei para a aldeia, onde tudo estava silencioso e envolto em preto. Hesitei por um longo tempo, mas ainda disse em voz baixa: terceiro tio Gong, ou vamos embora. As pessoas aqui não são boas pessoas. Você não precisa se dar ao trabalho de salvá-las. Você está apenas suprimindo temporariamente as coisas em seus corpos. Todos têm que colocar uma grande tigela de sangue. Nivelar completamente isso não vai levar toda a sua vida. Terceiro tio, eles não valem a pena. O terceiro tio suspirou, estendeu a mão, tocou trêmulo minha cabeça e disse: Wazi, centenas de vidas. O que não é tão fácil como você diz. Eu estava fora do mundo naquela época. Havia jurado com meu mestre, disposto a derramar meu sangue na Xuan Yuan, mesmo que o martírio do meu corpo não hesite em fazê-lo. As pessoas desta aldeia, embora tenham cometido alguns delitos menores, mas seus crimes não são de morte. Centenas de vidas foram perdidas, então não posso simplesmente ignorá-las. Além disso, esse assunto não é tão sério quanto você diz, o que está morto ou não está morto. Então eu resolvi esse assunto. Vou levá-lo para fora daqui. Depois que estivermos em casa, vou levá-lo para a cidade grande para ver. Eu também tenho algumas economias, então para você estudar. Meu nariz estava dolorido, acenei com a cabeça ferozmente e disse: você é meu avô de verdade. Sob a luz amarela quente, o terceiro tio sorriu muito gentilmente, me entregou um pingente de jade e disse: pegue-o. Agora as queixas da aldeia estão encobertas. Não são fantasmas humanos. Pegue esse bem.
o momento crítico pode proteger sua segurança. E não confie em ninguém quando eu não estiver com você. O terceiro tio me encarou com um olhar ardente e eu assenti sem hesitar. Infelizmente, eu não estava esperando por esse dia. Afinal, terceiro tio, por 3 dias seguidos sem resolver o problema, a aldeia, a barriga está grande novamente, ainda maior do que da última vez. A barriga saliente, grande e transparente, parece estar dentro das coisas. A qualquer momento pode romper a barriga. O medo pode devorar a razão de uma pessoa. Meu irmão olhou para o terceiro tio-avô com olhos ardentes e disse: se o terceiro tio-avô pode nos salvar uma vez, ele pode nos salvar 2 vezes. O terceiro tio-avô é tão velho que é melhor ele morrer do que nós morrermos. Minha mãe me pegou e me jogou para o lado com força. Minha cabeça bateu na pedra e imediatamente desmaiei e fiquei preocupada. Antes que eu desmaiasse completamente, vi o terceiro tio Gong olhando para mim. Quando acordei, já era noite. Esforcei-me para me levantar e só vi uma grande panela de ferro, bem como as roupas espalhadas e os ossos brancos do terceiro tio. Com dificuldade, levantei-me. Peguei os ossos um a um e os enterrei, junto com as roupas do terceiro tio, na vala comum. Depois de enterrar meu terceiro tio, fui até o local onde joguei o corpo da mulher. 5 dias haviam se passado, e o cadáver não só não apresentava sinais de decomposição, como também estava ainda mais colorido. Eu me agachei lentamente, com meus olhos cheios de ódio, e disse: agora bem, a última pessoa que poderia salvá-los também foi morta por eles. Você pode, não me decepcione. O chefe da aldeia foi à cidade durante a noite para encontrar uma pessoa capaz e disse com orgulho: este é o Ten Feng. Não olhe para pessoas jovens, mas capazes de percorrer grandes quilômetros. Ten Feng não deu atenção ao chefe da aldeia, olhou em volta e depois fixou os olhos em mim, encarando-me com um olhar mortal, vendo-me encolher o pescoço com algum medo. Bem, muito em breve o grupo de 10 se afastou da linha de visão, olhou para o chefe da aldeia e disse: esse assunto, não só comer cobras tão simples, sua aldeia, recentemente houve uma morte? Mulher. Minha mãe se apressou, assentiu com a cabeça e disse: há alguns dias, minha família visitou uma garota estrangeira que morreu. Não sei se tem algo a ver com esse assunto. As sobrancelhas de Ten Feng saltaram e ele perguntou: onde está o corpo? Minha mãe me puxou para fora da multidão com uma mão, apontou para mim e disse: ele o jogou. Ten Square me deu uma olhada profunda, depois assentiu e disse a todos para voltarem e esperarem por notícias, deixando-me sozinho. Antes de minha mãe ir embora, ela apertou meu braço e sussurrou em meu ouvido: seja esperta, faça o que lhe mandarem, e, se não recuperar seu irmão, vou bater em você até a morte. Eu estremeci e disse fracamente: eu sei. Só então minha mãe ficou satisfeita e foi embora. Depois que as pessoas foram embora, Ten Feng olhou para mim com um olhar de certeza e disse: você sabe o que está acontecendo? Fiquei chocado e às pressas balancei a cabeça para negar. Mas Ten disse: agora mesmo todos os outros estavam fervendo de ressentimento, mas só você está limpo. Pode explicar isso? Eu ainda balancei a cabeça e disse: eu realmente não sei o que está acontecendo. Se eu soubesse o que está acontecendo, eu teria dito, e eu não teria visto meu terceiro tio ser. Meio falado, eu abaixei minha cabeça com tristeza. No entanto, Ten Feng bufou friamente e disse: é apenas um pequeno truque, mas enganou você. Levantei minha cabeça bruscamente e perguntei: o que você quer dizer com isso? Ten Feng ponderou por um longo tempo, depois me encarou e disse: a habilidade do senhor. Yin Yang não é tão simples quanto você vê. Se ele não quiser morrer com essas coisas em sua aldeia, você também pode matá-lo? O suor frio se espalhou instantaneamente por todo o meu corpo e eu perguntei: você está dizendo que o tio Sun morreu voluntariamente? Mas por quê? Perguntei mais, mas Ten Square se recusou a dizer qualquer coisa. Ele me carregou e pediu que eu o levasse à vala comum para encontrar uma mulher. A princípio, recusei, mas Ten Feng não estava com pressa e disse calmamente: você me levará sozinho ou eu falarei com sua mãe para que ela deixe você me levar. Pensando em minha mãe, só posso abaixar a cabeça, caminhando resignadamente em direção à vala comum. Eu disse mal-humorado enquanto caminhava: em nossa aldeia não há pessoas boas.
Ten Square, no entanto, disse sem pensar: eu sei, e daí? Olhei para Ten Square com certa surpresa e perguntei: por que você quer salvar um grupo de pessoas más, mesmo sabendo disso muito bem? Ten Square parou seus passos, olhou para mim com seriedade e disse: porque sou um sacerdote taoísta. Minha missão é matar o maligno Chong, para garantir a harmonia do Yin e do Yang. Quanto ao bem e ao mal das pessoas, isso não é algo com que eu deva me preocupar. Bati nas bochechas e disse: fazer as coisas independentemente do certo ou errado, salvar pessoas independentemente do bom ou ruim, então você também não é uma boa pessoa. Ten Square riu de repente e disse: talvez eu não seja uma boa pessoa, mas definitivamente sou um bom sacerdote taoísta. Acabamos de conversar e na vala comum Ten Fang viu o corpo no momento. De repente, mudou de expressão. Ten Fang franziu a testa com força e disse: esse assunto não é tão simples. Essa coisa não é humana. Fang franziu a Ten Fang franziu. Eu entendi mentalmente e não fiquei surpreso. O Ten Square colocou a mulher em uma grande pose e da mochila tirou 5 pregos grossos e longos e os pregou nas palmas das mãos, nos tornozelos e na testa da mulher. A cada prego eu ouvi um grito miserável. Fiquei tão assustado que me agachei no chão, tremendo. O Ten Square olhou para mim e disse: cubra os ouvidos, não seja coagido. Estendi a mão e, tremendo, cobri meus ouvidos. Não sei quanto tempo levou até que o Ten Square, com o rosto pálido, tirasse minha mão da orelha. 10 quadrados, com gotas de suor na cabeça, ofegou e disse: tenho que descer a montanha para pegar algumas coisas. Esta noite, usei o prego selador de almas para pregar suas 7 almas. Ela não pode entregar nada. Mas você tem que estar aqui esta noite para proteger Toé. Lembre-se, não deixe ninguém chegar perto dela, entendeu? Ao ouvir que me pediram para protegê-la, fiquei tão assustado que gaguejei. Eu estou um pouco assustado. Ten Square deu um tapinha no meu ombro com a palma da mão e disse: não precisa ter medo, sem mencionar o fato de que ela não pode entregar nada se eu estiver pregando nela agora. Vamos apenas dizer que há um gancho colocado em você por outra pessoa, e essa pessoa não vai deixar nada acontecer com você para seus próprios propósitos. Hook? Fiquei chocado. É o terceiro tio? O Ten Square não me respondeu diretamente, mas apenas disse: faça o que eu lhe pedi, e quando isso acabar, eu lhe direi. Eu só podia acenar com a cabeça sem poder fazer nada. À noite, eu me sentei ao lado do corpo da mulher, com o corpo todo enrolado em uma bola, minha mente cheia dos gritos tristes da mulher durante o dia de hoje. Embora Ten Fang tenha afirmado repetidamente que a mulher não poderia me machucar, e se? Respirei fundo e estremeci ao dizer ao cadáver da mulher: não fiz nada de errado com você, então não me faça mal. No meu coração, eu realmente espero que você consiga, mas eu ainda sou apenas uma criança. O Ten Square teve que pegar o prego supressor de almas para esfaquear você. Eu não posso impedi-lo. Não seja tão gentil a ponto de me retribuir. Enquanto eu estava divagando, houve um súbito farfalhar nos arbustos, e eu gritei de terror. Antes que eu pudesse reagir, fui chutado no chão, e minha voz terminou abruptamente na garganta. À luz da lua, pude ver que a pessoa que me chutou era meu irmão. Meu irmão olhou para mim. Grite de novo e eu vou bater em você até a morte. Encolhi o pescoço de medo e imediatamente me acalmei. Meu irmão exalava um forte cheiro de álcool e atrás dele estavam os outros 3 males que também tinham acabado de beber. Olhei para meu irmão com certa hesitação. Irmão, por que você está aqui? Uma vala comum não é um bom lugar. Meu irmão hesitou e não se incomodou comigo. Apenas se agachou e estendeu a mão para abrir as roupas da mulher. Olhei para o meu irmão com um rosto horrorizado. Ele estava tentando. Irmão. Eu estava atônito. Ela está morta. Você precisa parar de jogá-la por aí. Antes que eu pudesse terminar minhas palavras, meu irmão se levantou e me chutou no chão. Olhou para mim com crueldade. Se você fizer mais barulho, eu vou matá-lo. Check Nintendo. Or Fiverr please informated afforded. Eu vou matá-lo, bye. Imediatamente silenciei minha voz. Ele realmente ousou me matar. Não havia realmente nenhuma diferença entre mim e um gato ou um cachorro aos olhos dele. Meu irmão e os outros saíram quando já estava quase amanhecendo. Quando eles saíram, fui até lá para arrumar as roupas da mulher.
Não sei se sou só eu, mas sempre sinto que o rosto da mulher está muito mais rosado, e até mesmo o corpo tem um pouco de calor. Será que é o? No momento em que eu estava divagando, o Ten Square se aproximou, viu que meu rosto estava um pouco pálido e me perguntou casualmente: não aconteceu nada ontem à noite, certo? Apressadamente balancei a cabeça. Não aconteceu nada. O Ten Square me respondeu. Depois parou de se preocupar comigo e foi até a mulher por conta própria. No entanto, ele só deu uma olhada na mulher antes de seu rosto mudar drasticamente. Ele caminhou rapidamente para o meu lado, agarrou meu pulso e depois me encarou. Realmente não aconteceu nada na noite passada? O ressentimento dela, o ki de cadáver e o ki hostil aumentaram tanto que, se houver o menor erro, toda a sua aldeia morrerá. A aldeia inteira vai morrer? Toquei os ferimentos em meu corpo que ainda estavam vagamente doloridos e disse com firmeza: não, nada aconteceu ontem à noite. Sou o único aqui. Talvez porque minha expressão fosse muito firme, Ten Square realmente acreditou nisso. Ele respirou fundo e me disse para ir à aldeia procurar um caixão de mogno pintado de vermelho. E me instruiu especificamente a garantir que 4 pessoas fortes e robustas, que normalmente pareciam ter um bom coração, o carregassem. Assenti com a cabeça, pensando: não é jovem e forte. Não pode levantar. Quanto ao coração ser bom, pode ser porque esse tipo de pessoa carrega sua própria retidão. Por causa do nome da Praça 10 para pedir algo, as pessoas da aldeia atenderão a qualquer pedido. Nenhum momento depois havia 4 homens fortes, cobertos de massa muscular, e eu subi a montanha. Quando chegamos à montanha, o Ten Square já havia removido todos os pregos longos do corpo da mulher. Estranhamente, os pregos grossos e longos haviam sido pregados no corpo da mulher a noite toda, mas nenhum traço havia caído. Eu não podia me dar ao trabalho de perguntar. Então o Ten Square nos pediu para nos apressarmos e ajudarmos a colocar a mulher no caixão. Eu ainda estava um pouco estranho em meu coração. A mulher é tão magra e pequena, ele pode caber em si mesmo? É necessário comprometer tantos de nós juntos? Mas no momento em que arrastei o braço da mulher, entendi que ela era muito pesada. Nós 6, jovens e fortes juntos, mal conseguimos levantar a mulher. Quando a mulher foi colocada no caixão, todos nós unanimemente caímos no chão, ofegantes. Um homem perguntou corajosamente ao quadrado 10: Daoísta, o que está acontecendo aqui? Isso é mais pesado do que um boi de arado. 10 quadrados aliviou o rosto e apontou para o cadáver da mulher. Não sei dizer porquê. O ti do cadáver e o ti da mágoa no corpo dessa mulher subitamente dispararam, quase se condensando em substância, por isso é tão pesado. Outra pessoa fez uma careta miserável e perguntou com uma sugestão de reflexão tardia no rosto: então, desta vez, se a colocarmos no caixão, nada acontecerá com ela novamente, certo? Ten Square se levantou e balançou a cabeça. Naturalmente, ainda não é o suficiente. Por isso chamei vocês aqui. Todos os 4 olharam para Ten Feng com incerteza. E Ten Feng cortou seus pescoços com sua espada antes que pudessem reagir, selando suas gargantas com um único golpe. O sangue quente manchou minha pele, e eu olhei fixamente para o Ten Feng, assim como eles, e antes que pudessem retirar o olhar vazio de seus rostos, eles pararam de respirar e morreram, inacreditavelmente. Olhei para Ten Feng. Por quê? Por que você? Ten Square, no entanto, não se importou comigo. Abriu conscientemente o peito dos 4, pegou uma tigela cheia de sangue, misturou o sangue dos 4 e colocou no lugar mais ensolarado ao sol. Quando isso foi feito, Ten Feng deu um suspiro de alívio, enxugou o suor da cabeça e se sentou ao meu lado. Eu me esquivei de forma leve e imperceptível, e Ten Feng olhou para mim enquanto dizia: não precisa ter medo de mim, eu não vou matá-lo. Fiquei entediado por um tempo antes de perguntar a 10: e quanto a eles, por que você os matou? Somos pobres e montanhosos aqui. Eles são uma das poucas pessoas boas. Eles mexeram com você? Por que você os matou? Ten Square me olhou profundamente. Eu não tive escolha a não ser matá-los. Eu os matei para salvar mais pessoas. Eu espreitei meu pescoço. Quem nasceu e foi criado por seu pai e sua mãe, cuja vida não é uma vida. Além disso, eles são pessoas boas. Você mata algumas pessoas boas só para salvar um monte de pessoas ruins. É isso que você chama de caminho? 10 quadrados estreitou os olhos. Sim,
Esse é o Dao de que estou falando. Matar uma pessoa enquanto protege 100, minimizando a perda de vidas. Esse é o Dao de que estou falando. Talvez meu Dao esteja errado. Mas, se você quer que eu admita meus erros, terá que esperar até que tenha capital para poder me fazer admitir meus erros. Respirei fundo. Não tenho as habilidades necessárias. Ten Feng também não se importou mais comigo, virando a cabeça para pegar o sangue que estava prestes a se solidificar em uma polpa sob os raios do sol. Depois caminhou até o caixão e desenhou um círculo de talismãs em toda a circunferência do caixão. Depois de fazer tudo isso, o rosto de Ten Feng estava pálido e ele ofegava pesadamente, deixando-me ajudá-lo a descer a montanha. O chefe da aldeia e os outros já estavam esperando no sopé da montanha quando viram o quadrado 10. Eles se reuniram ansiosamente ao redor. Daoísta, como está indo? Está resolvido. Assim que Ten Square abriu a boca, seu tom estava cheio de fraqueza. Ainda não, mas foi estabilizado por enquanto. Eu perdi muito hoje. Não há como eu aguentar mais. Espere por amanhã. Quando eu voltarei para presidir isso e apenas enterrar, todos ficaram aliviados ao ouvir Ten Feng dizer isso e elogiaram a habilidade de Ten Feng com sorrisos alegres. Quanto àquelas 4 pessoas, nenhuma delas fez uma única pergunta. Temos estradas ruins nas montanhas aqui e Ten Feng está muito fraco, além de me conhecer melhor, então, à noite, naturalmente, ele ficava em minha casa. Na calada da noite, bati na porta do quarto de Ten Feng. Ten Feng olhou para mim, depois se sentou e me perguntou: "O que você quer de mim?" Respirei fundo e olhei para Ten Feng. "Você ainda me deve uma explicação. Você me prometeu que me diria quem é a pessoa que estou seguindo em meu corpo, bem como o terceiro tio. O que está acontecendo?" Depois que terminei de falar, o Ten Square fechou os cantos da boca. "Você realmente não acha que existe bondade neste mundo sem motivo, acha? Você nunca conheceu esse terceiro tio de quem está falando, então não pensa nisso. Por que ele arriscaria a própria vida para salvar você?" A chama da vela na mesa dançou, e eu olhei para Ten Feng sorrateiramente. "Então me diga por quê." Ten Feng abaixou a cabeça e pensou por um momento, depois olhou para mim. "Aquele terceiro tio, ele lhe deu alguma coisa?" "Qualquer coisa vale." Pensei por um momento, depois tirei o pingente de jade do meu bolso e o entreguei a Ten Square. Ten Square pegou o pingente de jade, mexeu nele 2 vezes e de repente sorriu, dizendo: "Então, tudo faz sentido, esse pingente de jade. Originalmente chamado de pingente de atração de alma, é usado para trocar almas. Se eu adivinhei corretamente, seu terceiro tio-avô deve estar morrendo de velhice, juntamente com o sofrimento dos 5 males e 3 deficiências. Então ele colocou os olhos em seu corpo e, em seguida, fez um jogo para fazer você usar esse pingente de jade. Naquele momento, o pingente de jade penetrou em seu corpo. Ele poderia então facilmente tomar posse de seu corpo. Ele também criou um esquema para fazer com que você usasse esse pingente de jade de bom grado, e quando o Yin-Chi do pingente de jade penetrasse em seu corpo, ele poderia ocupar esse seu corpo sem nenhum esforço." "Espere um minuto", interrompi Ten Feng, olhando para ele com alguma dúvida. "Você disse que o terceiro tio-avô tinha cometido 5 maldades e 3 defeitos, mas vejo que ele está bem, e não há nada de errado com ele." Ten Feng suspirou. "Os 5 males e os 3 defeitos não são apenas deficiências físicas. Os 5 males são viuvez, solidão e incapacidade. Seu terceiro tio já teve esposa e filhos?" "Anne." Balancei a cabeça. "O terceiro tio-avô nunca se casou na vida." Ten Feng acariciou seu queixo. "Então é isso. Ele é culpado de deficiência de órfão." Depois que o Ten Square terminou de falar, meu corpo inteiro era como uma bola de couro esvaziada, paralisada no banco. Embora eu já acreditasse em 7 ou 8 pontos em meu coração, mas meu terceiro tio era o único que tinha sido gentil comigo por tantos anos. Perguntei sem medo: "Você não mentiu para mim, não é?" Ten Square riu de repente. "Eu sou uma pessoa, embora não seja considerada uma boa pessoa, mas nunca me importei em mentir para as pessoas. E também posso ser chamada de pessoa brilhante e aberta. Além disso, mentir para você não me fará nenhum bem." Depois que Ten Feng disse isso, fiquei completamente convencido. Sim, desde o momento em que nos conhecemos até agora, ele sempre foi perversamente imprudente na minha frente. E além disso, não havia necessidade de mentir para mim. Cerrei os dentes,
Levantei-me e me ajoelhei 3 vezes na Praça 10 com um baque. Eu disse: "Você pode me salvar? Não quero morrer." O Ten Square, no entanto, balançou a cabeça com uma expressão desdenhosa e disse: "Não posso evitar. Minha missão é eliminar demônios e matar fantasmas para harmonizar o Yin e o Yang. E eu realmente não quero intervir no karma dos indivíduos. Me desculpe." Saí da sala da Ten Square confuso, com a luz estranha da lua incidindo sobre a mesa, e meu coração estava triste. Quando eu estava vivo, as pessoas me tratavam como um cachorro, e agora que estou morrendo, ninguém se importa. Cerrei os punhos. Por quais motivos? Já que ninguém pode me salvar, só posso salvar a mim mesmo. Não importa a que custo, tenho que me salvar. No dia seguinte, Ten Square pediu a todos os homens, mulheres e crianças da aldeia que se reunissem na vala comum. Era uma questão de vida ou morte. Ninguém ousava se atrasar e, antes do amanhecer, eles subiram a montanha em grupos. No meio da jornada, ele me viu, várias vezes querendo falar e depois parando. Relutantemente, puxei o canto da boca em direção a ele. "Tudo bem, eu o entendo. De qualquer forma, tenho vivido nesta vida. Não sou um fantasma humano. É bom terminá-la cedo. Só espero que em minha próxima vida eu possa viver uma vida mais feliz." Ao me ouvir dizer isso, Ten Feng suspirou aliviado. "É melhor que você pense sobre isso." Abaixei as sobrancelhas e não disse mais nada, para não causar problemas aos outros. Naturalmente, isso é muito bom. Ten Feng nos disse para cavarmos um buraco juntos. Não importando a força que empregássemos, cada um de nós deveria cavar um punhado de terra. Ten Square explicou: "Vocês comeram o povo dela e a mataram, portanto, estão em dívida com ela. Hoje, se uma pessoa limpar um punhado de solo nutritivo para ela, todos os rancores anteriores serão cancelados, e depois disso, a ponte voltará a ser ponte e a estrada voltará a ser estrada." Olhei para a multidão de pessoas que iam e vinham, e internamente só me senti irônico. Uma vida humana, aos olhos deles, se um punhado de terra for removido, a justiça e o rigor serão realmente a maior piada do mundo. Quando a pessoa foi enterrada, a multidão deu um suspiro de alívio. Ten Square olhou para eles. "Ainda não acabou. Esta noite, tem que haver alguém para guardar o túmulo. No entanto, a pessoa que guarda o túmulo pode ter a fúria entrando em seu corpo. Seu corpo é um pouco fraco, mas não é grande coisa." A multidão olhou para mim e eu olhei para você. Ninguém estava disposto. Ten Feng disse: "Já que ninguém está disposto, quem matou essa mulher diretamente?" Caso contrário, antes que Ten Feng terminasse suas palavras, minha mãe me empurrou para fora e disse: "Deixa minha família Ervazi guardá-la. Ervazi está disposto." Ten Feng olhou profundamente para mim. "Você?" Ele acabou de abrir a boca. Eu o interrompi. "Estou disposto. De qualquer forma, agora não tenho mais dias de vida. Poderia muito bem vir diretamente para a guarda, mergulhar um corpo do espírito maligno. Não é muito barato para ela." 10 assentiu. Não importava para ele quem estava guardando, desde que alguém estivesse lá. Assim que Ten Square e os outros saíram, peguei uma pá e abri a sepultura. Depois, com minha manga, limpei o talismã de sangue no caixão. Depois de pouco tempo, um som de batida saiu do caixão. Dei um feroz suspiro de alívio. Parece que ainda é possível. À noite, voltei para a aldeia, onde todos estavam com os estômagos inchados, e mesmo nos estômagos de algumas pessoas, cobras rastejavam para fora, uma a uma, todas ainda com sangue, sibilando e cuspindo. Quando cheguei em casa, vi o corpo do meu irmão e a minha mãe, que fracamente estendeu a mão para mim, querendo que eu a salvasse, mas eu a chutei pro lado. "Já que você não me trata como um filho, por que eu deveria tratá-la como uma mãe?" 10 quadrados estava paralisado na cama com o rosto pálido, selando que a mulher cobra já havia tomado a maior parte de sua essência. Ele dificilmente poderia se proteger agora, muito menos se importar com esses assuntos ociosos na aldeia. Ten Feng olhou para mim com horror. "Por quê? Por que está fazendo isso?" Eu me sentei na frente de Ten Feng. "Por quê?" Meus olhos brilharam. Naturalmente eu queria continuar vivo. Implorei que você me salvasse, mas se você não o fizesse, eu teria que resolver o problema com minhas próprias mãos e libertar a garota cobra. Ten Feng se preparou e me perguntou: "Você quer viver mesmo que isso custe a vida de toda a aldeia?" Assente com a cabeça.
A vida deles é uma vida, minha vida também é uma vida. Onde está a diferença entre alto e baixo? Você tem seu jeito, eu também tenho meu jeito de lidar com as coisas. Desculpa. Ten Feng fechou os olhos e não disse mais nada, deixando que as milhares de cobras rastejassem sobre ele. Depois que toda a aldeia se foi, a mulher me ajudou com um pingente de jade. Quando eu estava virando a cabeça para sair, a mulher me chamou e disse: "Você sabia desde o início que eu era, certo?" Embora a mulher estivesse me perguntando, sua expressão estava cheia de certeza. Eu sabia que não poderia esconder isso, então só pude admitir obedientemente: "Certo." Depois de ouvir minha resposta, a mulher puxou o canto da boca. Nesse caso, é bom dizer: "Quando você estava em sua casa, você me ajudou, e eu o instruí a não comer carne, ajudando-o a escapar. Mais tarde, você me ajudou a romper o selo, e eu o ajudei com o que você tinha, portanto consideramos que já limpamos o ar. Isso deve ser algo que não devemos um ao outro. Mas o que você acha que deve ser feito em relação ao fato de seu pai ter matado tantas vidas da minha família? Eu lhe disse desde o início que meu clã é vingativo e não vai parar até a morte.